Fala galera, beleza? Pessoal, tá começando mais um vlog aqui no canal, tá bom? E no vlog de hoje eu quero responder uma pergunta que eu recebi de uma seguidora lá no Instagram. E ela dizia o seguinte: Marcos, nunca li a Bíblia. Já tentei, mas não consegui e quero começar. Por onde começar? Qual a dica? A dica que eu sempre dou para quem quer começar a ler a Bíblia, ter uma compreensão clara e conseguir manter a consistência da leitura é a seguinte: não leia a Bíblia de forma aleatória. Como assim, Marcos, de forma aleatória? Deixa eu pegar a Bíblia para vocês entenderem. A pessoa pega, tá aqui a Bíblia, simplesmente pega a Bíblia, coloca lá sobre a mesa. Eu vou abrir aqui numa passagem, Deus vai falar comigo. Nada contra se você faz isso, mas por favor, não comece lendo a Bíblia desse jeito, porque você vai abrir numa passagem descontextualizada, sem entender o contexto, sem entender o autor, sem entender a proposta do que está escrito ali. Você não vai ter compreensão, você não vai conseguir entender. Queridos, a Bíblia é um livro divinamente inspirado por Deus. E o Senhor, em sua sabedoria, Ele deixou o caminho necessário para nós compreendermos a palavra. Você não vai sair pegando qualquer livro e abrindo no meio do livro, no final do livro, e entender, não. Você precisa selecionar um livro específico e começar a leitura daquele livro do início e ler até o final. Eu sempre recomendo, primeiro, você começar pelos evangelhos. Através do evangelho, você vai entender a obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Qual que é a temática central? Qual que é a chave hermenêutica da palavra? É a redenção. De Gênesis a Apocalipse, a palavra fala sobre a redenção, ou seja, o Criador reconciliando as criaturas. Então, eu sempre recomendo, escolha um dos evangelhos. Eu indicaria o evangelho de João, tá certo? O evangelista aí do amor, tá certo? Então, comece pelo evangelho, escolha Mateus, Marcos, Lucas e João. E vocês começam a ler do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até terminar o livro, para você ter uma compreensão lógica do que está escrito ali. A partir dos evangelhos, você vai começar a ler Atos dos Apóstolos. Depois de Atos dos Apóstolos, você lê as cartas paulinas, tá bom? Paulo, ele conseguiu resumir muito bem a essência do Evangelho e do Antigo Testamento. Então, depois de ter lido as cartas paulinas, depois de ter lido os Evangelhos, você retorna para Gênesis e começa a ler a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então você começa a ler a Torá, os livros do Antigo Testamento, e segue em ordem cronológica, tá bom? Fazendo dessa maneira, você vai ter uma compreensão clara da palavra, você vai ter uma compreensão clara do projeto de Deus, da redenção, e você não vai ficar uma leitura enfadonha, porque você vai ter ideia de como a história da redenção vai se desenrolando no decurso da leitura da palavra de Deus. Amém? Então, essa é a dica que eu dou para você. Não comece a ler a Bíblia de forma aleatória, selecione o livro. Minha indicação, comece pelos evangelhos, Evangelho de João, por exemplo. Termine os evangelhos, livros, né? Os evangelhos Marcos, Mateus, Lucas e João. Depois siga para Atos dos Apóstolos. Depois lê as cartas paulinas. E, por fim, você volta para Gênesis e lê todo o Antigo Testamento de forma cronológica, tá bom? Não leia de forma aleatória, senão você não vai ter uma compreensão clara, tá certo? Uma dica também muito importante que eu dou para você é o seguinte: o livro de Salmos é um livro poético. Então, você pode estar fazendo uma leitura alternada, paralela. À medida que você lê, por exemplo, 2 capítulos do Evangelho de João, você lê o capítulo 1 e o capítulo 2 de um dia. E no mesmo dia você lê um salmo. São 150 salmos. Então, isso, como os salmos é um livro poético, é aquele livro mais, uma leitura leve, uma leitura anda, então isso vai te dar ainda mais gás para continuar lendo, para continuar na sua leitura, na empreitada de ler a Bíblia por inteiro, tá certo? Então, eu espero ter ajudado, respondido a sua pergunta no vlog de hoje. Deus abençoe a vida de vocês. Pessoal, curte o vídeo, se inscreve no canal. A meta é bater os 1000 inscritos até o final desse ano de 2021. A gente está crendo, então nos ajude. Deus abençoe e compartilhe com seus amigos. Tamo junto. É nóis.